Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Como vocês podem ver, eu ainda estou penando da asma. Elias Sultani, acho que é isso. Boa noite, paz e bem. Como vocês estão vendo, ainda estou penando com a asma, mas estou bem melhor, né? Então, resolvi fazer homilia assim mesmo, né? E o gozado é que os vizinhos estão fazendo um festão, então vou pôr o microfone pertinho para ver se vocês conseguem me ouvir. Estou digitando a senha aqui. E nós vamos fazer o evangelho de amanhã, né? Dia 29, dia de São Pedro. Nós celebramos Pedro e Paulo, né? E eu vou fazer o evangelho da missa de amanhã, tá? Que eu não sei se eu consigo fazer a live amanhã, né? Hoje já foi um dia bastante agitado. Tive a felicidade de batizar um garoto de nome Pedro, né? E tive também a felicidade de ir na capela de Nossa Senhora Aparecida, né? Para fazer a reflexão lá, celebração da palavra. E eu gosto muito de fazer a celebração da palavra, sabe, pessoal? Me dá uma animação, porque as pessoas participam. E as pessoas já estão começando a se acostumar comigo. E aí mesmo é que elas respondem. É bom, né? É sinal que as pessoas estão se apropriando da palavra de Deus. Que bom. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Esse evangelho é um evangelho muito interessante. Mas eu gostaria de chamar a atenção primeiro para alguns pontos que estão na primeira e na segunda leitura. Na primeira leitura nós vemos Pedro
já preso em Jerusalém. Já haviam matado Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, e iam matar Pedro. E me chama a atenção que quando capturaram Jesus para crucificá-lo, Pedro sacou de uma espada e arrancou a orelha de Malco, sumo sacerdote, escravo do sumo sacerdote. Mas nesse dia ele não reagiu. Ou seja, ele mudou de vida. Do mesmo jeito que Saulo era um homem rico, instruído, um homem, um atleta, uma pessoa com treinamento militar, uma pessoa que escolheu a vida da violência. Ele ajudou no martírio de Estevão. Ele não atacou propriamente dito, mas ele ajudava, né? Ele segurava o manto das pessoas e devia lá estar dizendo: joga pedra, joga mais pedra, né? Naquela época ele falaria assim: herege bom, herege morto, joga pedra. Ele foi para Damasco para destruir a igreja de Damasco. Esses dois homens eram duros e violentos. Mas Paulo agora fala para Timóteo, seu discípulo: meu querido, meu filho. Ô Sérgio, que bom te ver aqui, cara. Boa noite, paz e bem. Timóteo, meu filho querido, eu já estou para ser derramado em sacrifício, mas eu estou em paz. Eu combati um bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé, meu filho. Pedro está lá tranquilo, no cárcere, sabendo que vai ser morto. Pedro vê um anjo, e o anjo não faz mal a ninguém, porque quem ama não faz mal, quem ama não pratica o mal. E eu vejo essas duas pessoas que mudaram tanto a vida, mudaram por um encontro, por uma escolha. Pedro era um pescador, um homem sem muito preparo, pobre, se torna o chefe da igreja. Quem devia ser o chefe da igreja era Paulo, que era um homem rico, instruído, preparado, culto. Era inclusive cidadão romano, mas esse se torna peregrino, que é uma atividade de pessoas rudes, porque aguentam o tranco. Eu falo para vocês que eu, às vezes, caminho um pouco mais e me sinto cansado. Penso Paulo, que viajou quilômetros e quilômetros. Sabe, é muito importante a gente ver que Deus, Ele sabe de coisas nossas que a gente mesmo não entende. Ele conhece forças nossas que nós mesmos não entendemos. Ô Mônica, boa noite, paz e bem. Ele entende que nós podemos coisas que as pessoas não podem. Não porque somos melhores, não porque somos poderosos, não porque temos bênçãos especiais, não. Apenas porque nós decidimos
combater o bom combate. Como assim, Bernardo? Combate violento. Mas esse não é um combate qualquer. Esse é o bom combate. Bernardo, o que é o bom combate? Eu, durante anos, não entendi isso. E eu tentava explicar. E eu tentava explicar usando umas desculpinhas. Até que um dia eu ouvi uma entrevista do padre Júlio Lancelotti. É interessante porque naquela mesma semana eu tinha lido um livro que era A Riqueza e a Pobreza nos Sermões de São João Crisóstomo. E o repórter pergunta para o padre Júlio Lancelotti, a repórter, aliás: padre, qual é a sua perspectiva? Ô Marcela, boa noite, paz e bem. Padre Júlio, qual a sua perspectiva para esse trabalho que o senhor faz com os pobres? E ele vira e fala assim: a minha perspectiva é o fracasso. E a repórter, quando ouve isso, ela reage assim: padre, assim, com uma fala meio de decepção, de tristeza. Porque eu acredito que ela esperasse que o padre Júlio falasse assim: eu vou ter sucesso, porque o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai vir ao meu socorro. E o padre Júlio fala: é um fracasso. E ele fala mais: eu não luto para ter sucesso, eu luto para ser feliz. Marcela, amanhã terá a celebração da palavra no Santo Antônio? Boa noite. Oi, Marcela, amanhã é o 5º domingo. Então amanhã não vai ter celebração da palavra nem no Santo Antônio, nem na Santa Luzia. Tá? Nem sempre a gente consegue suprir no 5º domingo. Tá? Na hora que eu ouvi aquilo, eu me lembrei do que eu tinha lido de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo fala assim: o pregador que prega, mesmo sabendo que não vai ter sucesso, tem mais mérito do que o pregador que prega sabendo que terá sucesso. Vocês entenderam o que é o bom combate? Ainda não. Eu vou explicar. O bom combate é aquele que você sabe que vai perder e continua assim mesmo. Ô Seni, boa noite, paz e bem. O bom combate é aquele que você sabe que você não vai ter sucesso. Aquele que você sabe que não vai conseguir. O que Paulo queria? Paulo queria mudar o mundo. Ele queria que todas as pessoas do mundo se convertessem a Jesus. Ele conseguiu? Não, não conseguiu. Mas ele não desistiu. Ele foi adiante. É por isso que ele fala: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E a palavra foi levada até os confins da terra. A gente tem que entender que aqueles que são escolhidos para pregar, seja o Papa, seja bispos, sejam padres, sejam diáconos, sejam ministros ou ministras da palavra, sejam catequistas, seja quem for,
não vai ter sucesso pleno, mas vai continuar agindo. Nós temos que entender que pessoas que se dedicam à causa dos pobres, à causa dos presos, à causa dos injustiçados e marginalizados, à causa de uma distribuição justa de terra, à causa de uma boa educação, à causa de uma conversão ecológica, nós não vamos ter sucesso. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar em frente. De vez em quando alguém vira para mim e fala assim: Bernardo, você continua dando aula para os alunos. Você acha que você vai fazer diferença? E eu falo: provavelmente não. Mas eu vou continuar assim mesmo. Eu vou continuar fazendo o possível para me dedicar a todas as pessoas, cuidar de todas as pessoas, apacentar todas as ovelhas. Mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não mude ninguém, mesmo que eu não resolva nenhum problema do mundo. Por quê? Porque esse é o bom combate. E eu não posso me esquecer de Pedro. Pedro, esse homem simples. E sabe, olhando a leitura desse evangelho, me chamou muita atenção. Eu fiz uma leitura que eu talvez nunca tenha feito antes. Aliás, eu nunca tinha feito antes. E essa leitura me abriu uma dimensão que eu estou surpreso até agora. Observem bem. Jesus vira e fala para os seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Observa que Jesus usa o título de Filho do Homem. O Messias esperado tinha dois títulos: Filho de Davi e Filho do Homem. Se vocês olharem, Jesus sempre usa o título de Filho do Homem, porque o Filho de Davi está ligado à realeza, à força, ao poder mundano, o poder do rei, dos exércitos, da realeza, da riqueza. E ele não quer esse título. Ele quer o título do Filho do Homem, aquele feito do barro, né, da terra, o simples, o humilde. Aliás, a gente celebra o Sagrado Coração de Jesus e a gente fala, né? Jesus manso e humilde de coração, dai-nos um coração semelhante ao vosso. E os homens anunciam Jesus com lembrando de profetas. E me chamou a atenção os profetas. Um é João Batista, primo de Jesus, que anunciava a condenação. Ele dizia: vocês pecaram, se arrependam. Vocês pecaram, se arrependam. Mas ele não anunciava o perdão dos pecados. O outro que é lembrado é Elias, que é um profeta que tem na sua vida marcas de violência. Ou seja, essas pessoas estão presas na visão antiga da fé, uma fé que oprime, que condena, uma fé que nos leva
a uma eterna situação de opressão, porque nós estamos condenados e não recebemos perdão. Uma fé que aceita a violência. É a fé, né, de Simão, quando arranca a orelha de Malco. É a fé de Saulo, quando apoia o assassinato do discípulo, do apóstolo. Não, aliás, do diácono, né? E aí Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E é gozado que Pedro, ele fala uma coisa que parece certa, mas está errada. Como é que é, Bernardo? Ele erra, porque ele fala assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas, Bernardo, isso não está certo. Seria perfeito se ele tivesse dito: tu é Messias, o Filho do Deus vivo. Mas quando ele falou o Filho, ele qualificou esse Messias. Ele está falando do Messias esperado por Elias, o Messias pregado por João Batista, o Messias que é filho de Davi, um líder militar que usa a força e o poder, que vai libertar de forma militar e restaurar com força a glória de Israel. Esse não é Jesus. E é interessante, porque tanto Saulo quanto Simão entendem e mudam a sua vida e se tornam Paulo e Pedro. Mas o que mais me chocou vem logo depois. Porque Jesus vira e fala assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus constrói a sua igreja sobre a rocha de Pedro, mesmo sabendo que Pedro ainda não estava pronto. É muito bonito um Deus com tamanha misericórdia, com tamanho amor, com tamanha generosidade, que dá a um discípulo a tarefa de cuidar da sua igreja, mesmo sabendo que ele não é perfeito. Sabe, a realidade de uma igreja onde homens e mulheres vivem, completam suas jornadas, combatem o bom combate com as suas imperfeições, com seus limites e suas fraquezas, e mesmo assim é uma igreja amada por Deus. É algo fantástico. Tem que ser alguém muito especial para confiar tamanha responsabilidade a pessoas tão despreparadas. Porque ele sabe que o mais importante não é quanto você reza, quanto você distribui, quanto você partilha, quanto você ensina. É você estar disposta a seguir neste caminho, completar essa jornada, guardar a fé, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, e poder dizer, no fim da sua vida:
Senhor, eu te amo. Por isso, eu apacentei as ovelhas que eu encontrei pelo caminho. E eu tenho certeza que nesse dia Jesus vai olhar para você e vai te dar um abraço muito apertado, como ele deu a Pedro e a Paulo. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Eu peço desculpas. 19h58. Porque, como vocês podem ver, eu estou com muita dificuldade. Mas eu precisava estar aqui e falar com vocês. Amanhã eu não vou fazer live. Amanhã, se bobear, eu não vou fazer mais nada. Ai, meu Deus do céu, tem uma palestra para dar. Vou lá dar a palestra. Porque eu estou sem condições. Domingo eu não faço live, segunda eu farei. Sérgio está mandando um amém, que bom, Sérgio, amém que vale muito. Ô, Seni também está me mandando amém, muito obrigado, Seni. Eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pedro e Paulo e todos os apóstolos e apóstolas do Senhor, desça sobre sempre, permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.